Há 33 anos, no dia 5 de outubro de 1988, foi promulgada a atual Carta Magna Brasileira. Após anos de regime militar, a Constituição completou a chamada transição democrática. Foi aclamada tanto pelos políticos que participaram do processo, como pela população brasileira. A Constituição Federal de 1988 garantiu à população brasileira uma série de direitos. A Constituição de 88, ela foi apelidada de Constituição Cidadã. E ela justamente traz essa possibilidade de nos expressarmos da maneira que queremos, de vivermos num estado onde a gente pode votar e ser votado, escolher nossos representantes. Acho que daí decorre a grande maioria dos outros direitos. Eu destacaria o direito à saúde, que todos nós precisamos, né? E também o direito à educação, que é muito importante para todos nós, para os nossos filhos, para o futuro deles, né? E também a segurança também, que é do jeito que está a violência, né? É muito importante o direito da segurança também. Ela protege e é para todos. Então, quando a gente fala da Constituição de uma maneira muito particular, falando somente de um nicho, você está sendo injusto e incorreto, e ela não é para isso, ela é para todo mundo, os direitos são de todos. Promulgada há 33 anos, no dia 5 de outubro, a Constituição de 88 e as emendas posteriores deram ao Brasil o título de uma das nações mais democráticas do mundo. Foi a partir dela que nós temos a oportunidade de escolher a cada 4 anos os rumos do nosso país. Temos também diversos outros direitos, como o direito à ampla defesa, ao contraditório. Nós temos também as diretrizes para todas as leis existentes no país. E é por isso que ela veio para ficar. A nova Constituição foi criada em um contexto de mobilização social inédita no país, incentivada inclusive pela campanha Direta Já. A população queria mudanças nos âmbitos político, econômico, social e jurídico. Nessa transição para o regime democrático, a Constituição ampliou os direitos de primeira dimensão ou direitos relacionados à liberdade, não só em número, mas em extensão de direitos. O artigo 5º elenca uma série desses direitos, trazendo os principais limites à ação do Estado com relação à esfera individual. Após 21 anos de regime militar, o país ganhou uma Constituição conhecida como cidadã, já que garantiu à sociedade brasileira o pleno exercício de direitos fundamentais e evitou abusos de poder do Estado. Naquele ano, o Supremo Tribunal Federal também se transformou em uma corte independente, podendo julgar ou anular atos dos poderes executivo e legislativo. Com a promulgação da Constituição, o Poder Judiciário se tornou mais acessível e ganhou instrumentos jurídicos como a ação direta de inconstitucionalidade e a arguição de preceito fundamental. Em relação ao próprio Supremo, previu um conjunto amplo de ações diretas que permitem provocar a jurisdição constitucional do Supremo, e ela também tem por singularidade o fato de que, pelo artigo 103, um amplo elenco de pessoas e de entidades podem propor ação perante o Supremo, ter direito de propositura. O Supremo adquiriu ainda a responsabilidade de ser guardião dos direitos da população brasileira, previstos na Constituição. Uma das garantias, digamos assim, dessa evolução e de alcance desses status está exatamente nas cortes constitucionais, porque são elas que garantem não só, digamos assim, esse regime de democracia, de falar a linguagem do povo, de respeitar o sentimento constitucional do povo, como também é o Supremo Tribunal Federal um grande guardião para que se propulsione o desenvolvimento econômico do país com a valorização do trabalho humano. Para falar sobre a data, eu converso com o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio. Olá, ministro, seja bem-vindo. É uma honra recebê-lo aqui na TV Justiça. Boa tarde. Uma boa tarde a todos aqueles que assistem esse veículo de comunicação excepcional que é a TV Justiça e que torna mais transparente o Poder Judiciário. Isso é muito positivo, porque deságua em si
na eficácia, na eficiência do próprio direito nacional. Veículo esse criado pelo senhor ministro Marco Aurélio. Só fazer essa observação aqui antes da gente falar sobre a Carta Magna. Bom, o texto, a Constituição de 88, é fruto de um momento político onde a gente clamava pela democracia brasileira, pelo resgate da democracia. Então, mesmo com os percalços no meio do caminho, temos uma história de sucesso? Olha, no jargão popular eu acabei batendo córner, jargão futebolístico, evidentemente, e cabeceando a gol. TV Justiça nasceu em meu gabinete em 2002 e eu acabei sancionando a lei de criação da TV Justiça graças a uma visão democrática, republicana do presidente Fernando Henrique Cardoso. Agora, a nossa TV Justiça, ela restabeleceu na plenitude o Estado Democrático de Direito. Nós passamos, em 1988, de um regime de exceção para um regime essencialmente democrático. E é um dado fundamental, um dado geográfico, mas que bem diz do alcance da lei das leis do país, que precisa ser mais amada, principalmente pelos homens públicos, que é a Constituição Federal. Após a proclamação da República, foi a primeira Constituição que versou inicialmente não a estrutura do Estado, dos poderes do Estado, mas versou as garantias e direitos individuais. Isso demonstra muito bem o alcance republicano, o alcance democrático da nossa Constituição Federal. Precisa ser mais amada. Precisa ser mais amada, mais defendida do que nunca, tendo em conta, inclusive, o momento vivenciado. Agora, as instituições nacionais estão fortalecidas e não há campo para saudosismo, para retrocesso. Nós robustecemos dia a dia a democracia. A Constituição Federal tem sido bem guardada pelo Supremo Tribunal Federal? A guarda da Constituição Federal, ela é promovida por todo e qualquer brasileiro, mas em diapasão maior pelo Judiciário, sendo que o guarda maior está na última trincheira da cidadania, que é o Supremo. O Supremo ele está vinculado, porque a atuação do juiz é uma atuação vinculada à Constituição Federal e é defensor dessa Constituição Federal. E tem realmente exercido com fidelidade esse papel, o papel de guarda da lei maior do país. Ministro, o senhor sempre foi muito fiel à Constituição Federal, né, com interpretação restrita ali ao pé da letra. E, inclusive, o senhor ficou vencido muitas vezes aqui na Suprema Corte por esse amor, esse respeito à Carta Magna, né? Então, o senhor falou que falta amor e respeito também à Constituição Federal, dos homens públicos, de outros poderes, né? Olha, alguma experiência. 55 anos de serviço público, 42 em colegiado julgador, eu acho que ninguém vai bater esse recorde, e 31 no Supremo. Eu, na bancada, sempre preconizei a prevalência da Constituição Federal e a integrando, realmente partindo para uma interpretação integrativa e buscando o objetivo maior dessa lei do país, que é a Constituição, ou seja, ter-se o funcionamento regular das instituições e também preservados os direitos dos cidadãos. Isso é muito importante, que o Supremo não falte a nacionalidade, que o Supremo continue atuando como vem atuando, ou seja, tornando prevalecente, tornando concreta a Constituição. Bom, agora na pandemia nós vimos a Constituição concreta sob o ponto de vista de direitos e garantias que foram dados a tantos brasileiros, né? Na área da saúde, o Supremo também
promoveu julgados importantíssimos para garantir isso. Então, foi mais um marco? Olha, nós levamos em conta, e o pontapé inicial foi meu, né, no que relator da primeira ação direta de inconstitucionalidade, que, quanto ao cuidado com a saúde, tem-se um condomínio. Um condomínio que é composto pela União, pelos estados e pelos municípios. Evidentemente, a União tem um papel importantíssimo, que é o papel de coordenação, mas as providências precisam ser tomadas quanto ao bem-estar da população, precisa ser tomada pelos estados e também pelos municípios. Isso vem ocorrendo e, pouco a pouco, agora está havendo a relativização do isolamento. Penso que, para aqueles que podem, a melhor vacina existente ainda, e a pandemia, principalmente aqui no Distrito Federal, ela se mostra ainda evidente, ela se mostra no Distrito Federal a galope, com o acréscimo de mortes. Penso que a melhor vacina é o isolamento. Evidentemente, nós não podemos parar o país, nós temos que retomar a vida, o contato com as pessoas e, portanto, precisamos buscar atividade, mas com as cautelas próprias. Ministro, alguns especialistas e juristas criticam o número de emendas, né? Dizem que a nossa Constituição é uma colcha de retalhos. Como é que o senhor avalia isso? Precisamos de mais mudanças e como avançar? Olha, palestrando, eu costumo contar o que ocorreu uma vez. Claro que isso está no âmbito do folclore. Um cidadão entrou numa livraria e buscou comprar um exemplar da Constituição Federal. E o rapaz que o atendeu simplesmente disse que aquela livraria não trabalhava com periódicos. O que se imagina em termos de Constituição Federal? Um documento estável, mas não é isso que ocorre no Brasil. E não é porque se acredita que nós poderemos ter dias melhores, não observando com fidelidade a ordem jurídica, mas editando, como se pudesse dar uma esperança vã à sociedade, editando-se emendas constitucionais. É inimaginável que em 33 anos de vigência da Constituição que eu acabei de elogiar e cumprimento os constituintes ainda vivos, é inimaginável que se tenha uma centena nesses 33 anos de emendas constitucionais. Vamos buscar realmente um apego maior ao que está estabelecido e percebendo que a Constituição é um documento elogiável, é um documento que realmente atende aos anseios da sociedade, aos anseios do cidadão. Precisamos, no Brasil, vou repetir a exaustão, não de novas emendas, não de multiplicidade de leis. Precisamos de homens, especialmente homens públicos, que observem a Constituição Federal e a interpretando, evidentemente, e a interpretação é um ato de vontade, mas é um ato vinculado ao direito aprovado pelo Congresso e às leis da República. Se nós realmente atentarmos para essa necessidade, nós teremos o Brasil sonhado, nós teremos dias melhores no Brasil em que pese esse desequilíbrio marcante entre população e oportunidades que surgem para os jovens que estão no mercado. O mercado é realmente um mercado desequilibrado e, por isso mesmo, impiedoso. Nós, em 1970, vamos nos lembrar do chavão da Copa do Mundo, nós tínhamos 90 milhões de brasileiros. Hoje temos 210 milhões. Qual é a organização que viabiliza oportunidade de ter seu próprio sustento, oportunidades aos jovens nesse diapasão
nesse crescimento demográfico que digo desenfreado. Agora eu penso que está havendo uma cautela maior quanto a esse mesmo crescimento. Mas vamos buscar sempre o melhor. Ou seja, nossa passagem por aqui é finita e aqueles que podem colaborar para ter-se o Brasil sonhado devem colaborar. Ok, ministro, excelente. Nosso ministro Marco Aurélio, que foi decano durante muitos anos do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Boa tarde. Uma satisfação enorme que reconheçamos que bendita é a TV Justiça. Muito obrigada e viva o ministro Marco Aurélio, que criou a TV, né? Tchau, tchau. Boa tarde.